As recentes dificuldades financeiras da maior construtora da China, Country Garden, e as possíveis consequências para a atividade da construção na economia do país levaram o Partido Comunista a divulgar uma série de medidas de suporte direcionadas ao setor imobiliário. Mas é preciso entender esse tipo de socorro do governo chinês dentro da estratégia global de Xi Jinping e como isso pode significar essa nova era de desenvolvimento econômico da segunda maior economia do planeta, o que vai repercutir no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E é isso que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo. Mas vamos relembrar o que aconteceu nas últimas semanas. No início de agosto, a Country Garden anunciou que não pagaria cupons de títulos de dívida que estavam vencendo no montante total de 22,5 milhões de dólares. E aí no fim do mês, ela divulgou os resultados do primeiro semestre deste ano e que reportou um prejuízo de quase 7 bilhões de dólares, recorde absoluto. Porque, claro, ela vem enfrentando alta de custos, precisa entregar as moradias que ela vendeu nos últimos anos, está sacrificando preços de venda para conseguir gerar mais caixa e, portanto, acabou gerando essa enorme perda. Mas hoje, no dia 5 de setembro, ela acabou pagando aqueles cupons que haviam vencido, até porque havia um período de carência de 30 dias antes que configurasse um calote oficial. Então ela conseguiu, na calada da noite, evitar um default. Mas a verdade é que o mercado ainda precifica uma grande reestruturação de dívida, porque ela tem ainda um passivo de quase 200 bilhões de dólares, uma boa parte disso é dívida que está no mercado, e os investidores estão aqui, ó, vamos até colocar na tela, precificando boa parte dos seus bonds a cerca de 10% do valor de face. Então é uma situação ainda muito delicada. Mas a verdade é que o que acontece com a Country Garden é um sintoma de algo maior que a gente vem noticiando há pelo menos 3 anos, desde 2020, o que a gente dizia que era uma bolha de crédito, gerou uma bolha imobiliária, um setor hipertrofiado, com vários excessos e desequilíbrios e muita alavancagem. E que talvez o grande estopim, o que revelou os problemas para o mundo, foi a Evergrande lá em 2021. Mas ali foi apenas o início, que alguns esperavam que fosse um problema específico de uma empresa isolado e que não houvesse um contágio nas demais empresas do setor e no restante da economia. Mas a grande verdade é que é um problema de modelo econômico e é isso que a gente está vendo. E até para contextualizar o tamanho do problema, alguns gráficos aqui também ilustram como está havendo uma queda generalizada de vendas no setor da construção na China. Então vamos colocar aqui na tela. Primeiro, aqui vendas totais em bilhões de renminbi, os últimos 12 meses, que depois da máxima que foi 2021, segue em queda e está voltando a níveis lá de 2015. Então realmente é uma queda forte. Aqui analisando apenas das 100 maiores incorporadoras, também queda de vendas ano contra ano. Vejam que desde ali do início de 2000, ou meados de 2021, quando começou a aparecer os primeiros sinais de complicações financeiras de liquidez da Evergrande e as vendas começam a cair, então aqui é queda ano contra ano e ainda cai, então cerca de quase 60% ano contra ano. É muita coisa o que ainda está caindo as vendas na China. Uma outra métrica aqui de vendas de metros quadrados de imóveis residenciais. Também mostra aqui uma queda de 20% ano contra ano nesse momento. Então é um problema que está por todas as partes. Agora, também comparando os dados de dívidas que estão vencendo e das construtoras que ainda não deram calote, porque há várias construtoras que sim já estão em default, tem uma montanha de dívida vencendo. Vejam só aqui os dados da Bloomberg. 1,5 bilhão agora em setembro, depois em outubro mais 0,8, em novembro 1,2, isso em dólares, 0,8 em dezembro, em janeiro 3 bilhões, 0,8 em fevereiro e em março do ano que vem 2,1. Então tem muita dívida que está vencendo. E quando a gente observa o histórico recente das empresas mais arriscadas, aquelas que não são grau de investimento e sim grau especulativo, high yield, vejam só o nível da taxa de calote dessas empresas, que é o gráfico agora que eu coloco na tela. Vamos lá. Aqui temos. Então, uma análise primeiro, a linha azul escura, que é a taxa de calote das empresas asiáticas, que são consideradas grau especulativo, high yield. Azul claro, apenas da China, high yield. E
Em amarelo, high yield construtoras, empresas de propriedade. E o que a gente teve em 2022 chegaram até quase mais de 70% de taxa de calote. Agora vem em queda, mas ainda assim num patamar bem elevado. Então esse é o nível do problema que há na China quando se fala de possíveis calotes e aperto financeiro de liquidez de muitas incorporadoras. E como é que o governo está lidando com esse problema? A gente vem vendo uma série de notícias, redução de juros, estímulo aqui, alguma medida pontual, e segue com essa mesma abordagem. E o que teve recentemente, agora no início de setembro, foram mais medidas de estímulo, mas também bem direcionadas, como por exemplo uma redução nos requerimentos de reserva de depósitos em dólares, então uma medida para o setor bancário, também uma exigência para os bancos reduzirem a taxa dos financiamentos imobiliários e relaxamento das entradas mínimas para a primeira moradia, que antes ia até 35%, dependendo da cidade, e agora é 20%, e para a segunda moradia para 30% de entrada mínima, e que antes poderia ir até 70%, o que varia de cidade para cidade. Mas são todas ações pontuais e focadas, e não um grande pacote de estímulo econômico. E é isso que muitos analistas agora estão se perguntando, por que Xi Jinping até agora não usou uma bazuca para estimular a economia? E é que é preciso relembrar tanto os eventos dos últimos anos e a própria visão do Xi Jinping. Porque a gente pode dizer que o alfinete que estourou a bolha imobiliária chinesa foi o próprio governo comunista, quando anunciou uma série de medidas para conter a alavancagem e controlar o nível de excesso das construtoras e dos bancos. Isso antes até mesmo da pandemia, com as chamadas 3 linhas vermelhas, que eram os indicadores que incorporadoras e bancos precisavam seguir para evitar um endividamento maior e os excessos que se via no setor imobiliário. Isso foi o próprio governo que impôs. E ali talvez foi o início deste estouro controlado do setor imobiliário, que resultou na Evergrande dando o calote. Mas a visão de Xi Jinping não é de estimular a economia ao máximo. E ele já falou isso várias vezes em discursos, em artigos, em declarações oficiais, que o objetivo é compatibilizar estabilidade social, econômica, inclusive trazer os preços de moradias para que eles sejam mais acessíveis ao chinês. Ele não quer especulação no setor imobiliário. E é por isso que a gente vê então os artigos em vários jornais agora, como o Financial Times, onde Xi Jinping coloca a segurança da China à frente de combater os efeitos econômicos. Porém, é certo que ele também não quer uma crise econômica. Então esse é o paradoxo que ele precisa lidar agora, porque ao mesmo tempo que ele não quer reestimular a economia, religar e reaquecer como foi nos últimos anos, ele também não quer gerar uma profunda crise econômica que gere elevado desemprego e instabilidade social. Isso ele também precisa evitar. Então ele está tentando lidar com esse problema e um ajuste fino entre medidas de estímulos que contenham um cataclisma econômico, mas que também não superaqueçam novamente a economia, ao que se viu nos últimos anos e que gerou essa grande dependência do setor da construção civil para toda a economia chinesa. E é por conta de tudo isso que está acontecendo que vários analistas começaram a rever as suas projeções para a economia chinesa. E aí que eu digo que isso repercute no mundo inteiro, inclusive no Brasil, porque havia aquela grande expectativa de que a China, por conta das altas taxas de crescimento econômico, 10, 12% que se viu na década retrasada, que isso poderia perdurar, o que faria com que a China ultrapassasse os Estados Unidos como potência econômica, pelo menos em PIB absoluto. Mas agora, até isso, alguns já estão revendo e talvez nem mais seja possível, por conta desse novo modelo econômico e da abordagem, a estratégia de Xi Jinping, ultrapassar a economia americana. Eu vou trazer aqui uma projeção recente de uma matéria que saiu na Bloomberg também, que mostra justamente isso. A nova projeção que está revendo para as próximas décadas o crescimento da China agora ao redor de 1% lá em 2050. Tudo bem que até 2050 é muito tempo fazer estimativas nesse sentido, mas o fato é
que a China dificilmente vai replicar aquelas taxas de desenvolvimento econômico que se viam no passado. É uma nova era. E é uma nova era não apenas pela visão econômica, política e social de Xi Jinping, mas pelos desafios da China que vem enfrentando nesses últimos anos. Então, a visão econômica de Xi Jinping. Temos também o problema da geopolítica, que foi deflagrado com a guerra da Ucrânia. Depois da pandemia, o que aconteceu em termos de desglobalização, que é um processo que vem se desenrolando, e por fim, o próprio desafio demográfico da China, que já registrou a primeira queda populacional em décadas. Então, junta todos esses ingredientes e a China entra de fato numa nova era de crescimento econômico que não mais vai ser aquelas taxas em 2 dígitos e talvez nem mesmo os 5%, que é a meta do Partido Comunista, que já era para o ano passado, não conseguiu, e é novamente para esse ano, e começa a ficar cada vez mais difícil atingir esse nível de crescimento do PIB. Enfim, essa é a situação que temos para a China. Quem quiser saber mais sobre as primeiras análises que a gente fez sobre a bolha de crédito da China, vou colocar um vídeo aqui recente, aliás, de 2020, e umas recentes sobre problemas da Country Garden e da Evergrande. Espero que tenham gostado, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem e voltamos no próximo. Valeu!